que vamos. Novamente, fazer a correção dos exercícios, página 282, exercício número 1, né? Explica, para você explicar a frase, sem a meiose, o número de cromossomos de uma espécie com reprodução sexual dobraria em cada geração? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, o que aconteceria nessa situação? Né? Ocorreria redução da carga cromossômica, para que ocorresse a formação dos gametas, ok? Então eu vou colocar aqui no chat, para vocês acompanhando e fazendo a correção do exercício. Gametas são haploides, ok? Todo mundo entende o que é haploide? Eu coloquei até uma resposta diferente, mediante ao fato de que a gente está trabalhando com célula que só tem uma carga genética só, tranquilo? Então, células haploides. Dúvidas até então? Ocorre redução da carga genética. Não, professor. Tranquilo. Vamos lá, 2. A célula de um animal esquematizada a seguir encontra-se em anáfase da primeira divisão da meiose, o que permite essa conclusão. Então, nesse caso, os cromossomos já estão se dividindo. Ou seja, para ser mais exato, é a primeira fase da anáfase 1. Então, vou colocar aqui a resposta. E porque também não dividiu o centríolo ainda, né, professor? Por isso que é anáfase 1. Anáfase 1. Oh, desculpa, aqui é a resposta da 2, tá? 2, 1. Borges admitindo. Vamos lá. B. Professor, Pois não. qual página? Página 282. Ah, ok, obrigado. Estamos na 2B. Utilize os contornos a seguir para representar duas células desse animal em uma anáfase 2, na meiose, e a outra na mitose. Então, você só tem a bolinha aí nesse caso. A bolinha da anáfase 2, da meiose, é parecida com a de cima, só que só tem dois lados de cada cromossomo, tá? Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Cadê? Conseguem ver aí ou não? Dá pra ver. Beleza, então, ó, faz o contornozinho aí, ó. Galera, estão me vendo? Estão vendo? Sim. E aí, professor, professor? tá bem. Olha aí. Rapaz, só não demora muito não, que eu sou velho e não consigo ficar muito tempo segurando esse negócio aqui não, hein? Dá pra tirar uma foto, printar aí, não? Pode ir, professor. Acabando já, professor, calma. Pode ir já, pode ir, pode ir. Beleza. Ô, dona Larissa, você fez prova ontem, como é que foi? Larissa Piva. Professor, acho que não fala. É Gonçalves que fez? Sei lá, né? Cadê? Sei que era a Larissa. Não está aqui, né? Continuando. 3. Assinale o gráfico que representa... Cadê o
Chat. Ah, tá. Tô sem microfone. Beleza. Analise, assinale o gráfico que representa corretamente a quantidade de DNA no núcleo de uma célula que mantém de mamífero durante a fase da meiose. Considere a primeira divisão e a segunda divisão. Então, o gráfico que representa certinho é o gráfico B. Tá? Então, você tem lá a duplicação da carga genética, depois redução da mesma de acordo com a meiose. Ok? Então, o gráfico representa certinho é o gráfico B. 3B. 4. Observe as figuras a seguir que representam diferentes anáfases. Então, eu tenho lá a figura A, a figura B, a figura C. Então, se você for observar essa sequência aqui, eu tenho meiose 2, depois eu tenho a mitose e depois eu tenho meiose 1. Tá? Então, o gráfico, a sequência dessas figuras é a letra C. 4, C. 5. No esquema a seguir, a célula 1 é representada em uma célula diploide com um par de cromossomos homólogos e a seta indica os eventos característicos dos ciclos celulares, fase S da intérfase e as divisões celulares da mitose e meiose. De acordo com os eventos característicos da S do ciclo celular e das divisões celulares representadas na figura, assinale a alternativa que indica a forma como o espaço vazio e as células é preenchido por cromossomos. Então tá lá o desenho bacana, beleza? E a sequência que você tem que preencher. Então, na fase 1, eu tenho lá representado pela mitose. Correto? Cadê? Não, intérfase, desculpa. Intérfase, espiralização do cromossomo. Então, nesse caso, eu tenho como resposta certa a resposta E. Seis. Em relação à fase da meiose 1, é correto afirmar. Então, na meiose 1, a telófase, cada cromossomo apresenta uma cromátide. Beleza? Aí todo mundo entende a respeito sobre meiose, que é a redução da carga genética? Pessoal, primeiro A, primeiro B. Professor. Oh, desculpa, não vi. Todos em reunião. Vamos lá, 6, resposta B. Então, primeiro A e primeiro B. Seria de suma importância, né? Todos estarem aqui para ter uma compreensão maior, porque às vezes eu falo, eu acho que fica de maneira muito vaga. Eu não tenho uma resposta assim, né? Um contato direto com vocês para ter uma ciência de que vocês estão compreendendo a matéria. Mas, como eu falei, na prova trimestral, a gente vai trabalhar até mitose, né? Então, tem lá a parte do núcleo que vai cair na prova, tem a parte da mitose que vai cair na prova. Então, vocês foquem nessa parte para estar estudando. Mas, de suma importância, você compreender que, obviamente, você tem que tem que galgar conteúdos para você ter uma compreensão maior na hora que a gente chegar na genética. Porque tais situações de variabilidade e de troca de material genético tem uma relação direta com o processo de crossing over ou permutação que ocorre na fase da meiose, ok? Dúvidas até então nessa situação? Primeiro A, primeiro B? Não, professor. Não, professor. Professor. Tá, então, nesse contexto... Professor. Pois não? Posso fazer uma pergunta? Pois não, Fabiana? Na última aula, eu não copiei alguns slides. E aí, ontem eu fui no site para ver a aula e não tava lá a aula sobre meiose. Não tava? Foi postada a aula dela. Tá, eu fiz a mesma coisa esses dias pra estudar, não tava lá. Só que se você entrar em qualquer outra aula, vai ter, tipo assim, aparecendo pra você entrar pelo YouTube.
entra pelo YouTube, que pelo YouTube, tipo, o canal do professor tem aula de meiose. Ah, tá bom, obrigada. Imagina. Então, mas não sei como é que tá funcionando a situação do coma, porque, por exemplo, todo término de aula, eu vou lá e posto a aula, né? Em termos de postar no canal para depois associar ao coma, né? Para incorporar lá o coma. Agora, eu não sei como que está funcionando o acesso de vocês a essas aulas, porque eu não consigo ver por aqui. Tá normal? Como é que funciona isso? Tirando a aula de meiose que não tava lá, o resto é tudo certinho. Uai, estranho, porque foi colocado. Eu coloquei na última aula, eu sempre coloco. Mas eu vou verificar daqui a pouquinho. Não sei se vocês conseguem. Eu vou Tá bom. compartilhar a tela. Vocês conseguem ver aí o coma comigo? Sim. Sim. Espera aí. Vou colocar na 11. Você consegue ver o coma ainda? Sim, professor. Sim. Tá, olha lá. Ó. Última aula, ó. Meiose. Primeiro A, primeiro B. Tá aqui. Sir, eu dei uma olhada aqui, o meu tá normal. Tá. Não, o meu não tem também, não. O meu tá normal. Pra mim não tá aparecendo também, não. Ó, vocês conseguem olhar aí na tela? Sim. Tá, então, ó, eu coloquei ela aqui, né? Depois eu vou conversar com o De Angelis a respeito dessa situação, porque às vezes aparece para um, às vezes não aparece para outro, né? Beleza? Ó, costumem estar, obviamente, acessando ao Coma para computar, seja a situação de presenças ou outras determinadas situações, ok? Sempre log ao Coma. Tudo bem? Vamos para a próxima já? Tem a tarefa dessa aula, que é de suma importância você fazer. Eu vou abrir lá depois um link de tarefa para vocês observarem e tentarem lá postar essa tarefa. E pode fazer a tarefa mínima mesmo, ok? Professor, atividade de colagem, eu mandei por e-mail, ok? Tudo bem. A atividade de colagem de vocês tá por aqui, ó. Nossa, pra ter que tirar 10 de atividade de colagem, pô. Nossa, é muito complicado. Eu fico meio espremido lá, porque o espaço era meio ruinzinho pra colar. Aí ficou um pouquinho espremido. Tá, como eu falei, ó. É verdade. Exatamente, velho. Aí tá bonitinho. Agora imagina só você tendo que tirar foto no microscópio fazendo a colagem dela pequenininha. Nossa. Então, Se é assim, já foi difícil, imagina desse jeito como você tá falando. então, Demorar um século. Mas aí, pô, todo mundo tem que ganhar 10, né, pô? Porque já foi difícil, né, pô? então, mas Sei que parece de coisa de terceiro ano, mas... enfim. Vai piorar daqui pra frente, né? Então, Obrigado, pô. vai existir exercícios mais complexos do que esse. Ah, muito gentil da sua parte. Então, vamos lá para a próxima? Para aula 33, variabilidade genética. A gente vai começar aí em termos de variabilidade genética para falar do processo da gametogênese, beleza? Então, ó, o termo variabilidade genética foi abordado no contexto meiose, beleza? Página 284, aula 33. Meiose, variabilidade genética e gametogênese, tá? Vocês conseguem observar aí a tela? Tá tudo normal? Sim, professor. Sim. Então, como eu falei, o termo variabilidade genética tem uma relação direta com o que foi abordado inicialmente nas fases da meiose. Pelo fato de que a gente vai observar o processo de crossing over, que é a permutação, correlacionado às trocas das cromátides homólogas. Então, um bracinho de um cromossomo troca com o outro bracinho de um outro cromossomo. Em qual fase da meiose ocorre esse processo? Alguém consegue lembrar? Alguém consegue lembrar qual é a fase que ocorre a permutação? Ou crossing over? Sem olhar aí. Chuta aí uma fase aí, alguém? Lembra? Nath, lembra? É na Não prófase, lembro. professor? Não lembra? Então, é na Professor. prófase. Fala. 1. Prófase 1. Como é o nome dessa subfase? Da prófase 1 que ocorre? Homólogos? Não. Ah, professor.
É de alguma coisa, professor? Diacinese, beleza? Isso. Lembra disso, diacinese. Então, a diacinese é uma subdivisão da prófase 1 da meiose, tá? Então, não esqueça disso. Então, cai bastante em provas, somente vestibulares como FUVEST, Unesp, acabam caindo questões relacionadas a isso, tá? Às vezes, questões dissertativas também na segunda fase relacionado ao tal processo. Tranquilo? Então, vamos lá. A gametogênese é o processo de divisão dos gametas, seja ele masculino ou feminino. Então, já tem uma apresentação bonitinha. Então, é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. Seja a reprodução sexuada em seres vivos, seres humanos, desculpa, ou até mesmo em plantas. Pode acontecer. Que é a situação da produção de esporos, né, como foi citado anteriormente lá, numa questão que foi abordada, tá? No qual aí são os gametas levados pelo vento, no qual aí a gente chama isso de plantas anemófilas. Bem punk isso, hein? Plantas anemófilas. Então, são esporos que são levados pelo vento. Então, novamente, aí, em termos desses tipos de plantas, a gente tem como representante o pinheiro. Bem legal, tá? Tem reprodução sexuada. Então, a gente tem aí, né, características em ambas as situações. Mas, nesse caso aqui, eu estou falando de uma reprodução sexuada dioica, tá? Dioica, quando eu falo dioica, é sexo separado, macho e fêmea, beleza? Então, quando eu falo o indivíduo ele é monóico, ele tem os dois sexos no mesmo indivíduo, que é o que ocorre, por exemplo, com algumas plantas. Você pega lá uma flor em si, ela tem o sexo masculino e sexo feminino, tá? Então, a partir de então, pode ocorrer uma autofecundação por uma situação lá de um vento bater na própria flor, ou até mesmo na situação de um organismo copulador, que é o caso de uma abelha, ou o caso de um beija-flor, for lá coletar néctar dessa mesma florzinha, bater lá na parte masculina e ocorrer uma autofecundação com a parte feminina. Pode acontecer, tá? Nessas circunstâncias. Mas, como eu falei, a gente está aí representando uma reprodução sexuada entre organismos dioicos, macho e fêmea. Normalmente, ocorre reproduções, divisões por meiose, com redução de carga genética, nessa forma de reprodução. Mas não que ocorra aí não ocorra na parte monóica. Voltando aí, ó. Gametogênese. Gametogênese é dividida em dois tipos: espermatogênese e ovulogênese. Beleza? Novamente, espermatogênese e ovulogênese. Então, eu vou citar aqui o ser humano, mas de maneira mais crucial, a gente tem que citar todos os organismos. Em termos de espermatogênese, a cada 48 horas fabrica-se 4 espermatozoides. Se eu colocar aqui em termos de reprodução por seres humanos. Vamos colocar dessa forma. Então, a cada 48 horas se fabrica 4. Né? Só que são milhares de células. A cada ejaculação masculina são liberados cerca de 300 milhões de espermatozoides. Então, desses 300 milhões, um vai chegar só. Professor, idêntico a eles, esse espermatozoide vai ter um espermatozoide? Não. Porque, de acordo com o processo de meiose, você tem lá 4 espermatozoides diferentes. Só que são milhões de células fazendo reprodução ao mesmo tempo. Mas por que ocorre esse processo, professor? Então, esse processo ele é viável mediante o fato de que você tem aí o teste desse mesmo espermatozoide de acordo com o processo reprodutivo. Você tem aí vários fatores que vão contribuir para a morte de milhares e milhões desses espermatozoides de acordo com o percurso de fecundação. Então, se eu colocar em termos de fecundação, esse espermatozoide que ocorreu lá, a ejaculação dentro do canal vaginal, subiu via tubo uterina, né, até chegar à fecundação do mesmo. Então, ali nesse percurso, você tem vários fatores que vão contribuir para a morte dos espermatozoides. Se eu colocar em termos de variabilidade e, obviamente, de resistência do mesmo. Você tem o pH vaginal, você tem a situação de anticorpos da mulher que vão atuar em cima do espermatozoide, você tem aumento de temperatura, variabilidade de temperatura em termos aí de local no qual ocorreu o processo de ejaculação. Você tem vários fatores que vão contribuir para a morte do espermatozoide.
Estou falando isso mediante o fato de que é de suma importância você compreender o processo de variabilidade genética. Por quê? Porque o mais forte, o gene mais adaptável, vai ocorrer o processo de fecundação. Vai chegar até a ser fecundado o próprio óvulo. Professor, isso aí ocorre com o óvulo? Cara, não vou dizer que isso não ocorra com o óvulo, mas só que o óvulo, a cada ovulação, são liberados um óvulo. Professor, mas e a meiose? Nesse caso, são liberados um óvulo, só que os outros 3 são acumulados. A mulher tem um reservatório, teoricamente, que é o ovário. Então, a mulher começa o processo de ovulação cedo. Muito cedo. Então, a partir do início da sua vida, ela começa já a ovular. Só que é liberado esse folículo a partir da primeira menstruação feminina. Ok? Então, diferente do homem. O homem, ele tem aí, por exemplo, o processo inicial de produção de espermatozoide não tão precoce como o da mulher. Mediante o fato de estar acumulando óvulo, no caso, o organismo feminino. Professor, isso ocorre só com seres humanos? Não. Se eu colocar de uma outra forma, esse processo pode acontecer, por exemplo, com outros animais. Que é o caso, por exemplo, de animais que têm muito mais ovulações. Se eu colocar em termos de quantidade de ovulações, a mulher ela sofre cólica por liberar um óvulo ou 2 óvulos, no caso aí, por exemplo, se for uma ovulação dupla, seja de um ovário ou seja do outro. Agora imagina uma cachorrinha. Uma cachorrinha ela tem várias ovulações. Se a mulher sofre cólica por um óvulo, agora imagina vários óvulos no caso de uma cachorrinha. Se eu pegar lá uma cachorrinha, por exemplo, que tem uma ovulação lá de 10, uma ninhada lá, de 10 cachorrinhos, agora imagina a quantidade de cólicas que ela teve no processo inicial. Complexo, né? Alguma dúvida nesse contexto? Tadinha. Então, observa bem. Eu tenho muitas cólicas antes da minha menstruação e etc. Tá, nesse caso aí, você vai ovular um óvulo só. Imagina só se fossem 10 óvulos ao mesmo tempo. A quantidade de tensões menstruais, tensões pré-menstruais que a mulher teria que ter. Então, nesse caso, é complexo. Então, em termos genéticos, em termos de variabilidade genética, em termos de reprodução das células, né, a gente tem um processo bem interessante, no qual aí visa a formação do sexo masculino. Se eu colocar em termos mais práticos, né, em termos genéticos, se eu colocar dessa forma, o sexo masculino só se deu pelo fato de que seria necessário o processo de variabilidade genética. Então, em termos de evolução, sem entrar em contextos religiosos, sem entrar nessa linha, né, o sexo masculino ele é fundamental para que ocorra o processo de meiose e de variabilidade genética. Que é graças a situações de adaptações ambientais que vão favorecer essas transmissões, esses códons genéticos para a geração futura. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Jurassic Park, eu acho que foi o 1. Né? Não sei se vocês estão lembrados desse filme. Quando os caras estão fazendo umas pesquisas genéticas com os dinossauros e tal, daí o pessoal começa a andar lá no parque. Tá lá, bacana, andando lá no parque, né? E os caras só fizeram fêmeas no parque. Por que só fizeram fêmeas? Para que ocorra, porque é mais fácil em termos de reprodução, etc. Reprodução não, de viabilidade em termos genéticos. Só que do nada as fêmeas começaram a botar ovos. Daí o cara lá pergunta lá, não tá andando lá no parque, não sei se vocês lembram dessa cena, e o cara fala assim, mas as fêmeas estão botando ovos? Daí o cara fala assim, algumas fêmeas se evoluíram para machos. Mas por que ocorreu esse processo? Ocorreu o processo mediante as situações que ocorreram, as modificações ambientais que ocorreram no ecossistema. Por quê? Porque graças às adaptações ocorreram a produção do sexo masculino para ocorresse a transmissão dos códons para a geração futura. Essa seria a situação. Se não ocorresse, vamos colocar dessa forma, modificações ambientais cruciais do nosso planeta, o planeta fosse estéril, não ocorresse essas modificações ambientais, não seria necessário o processo de fabricação colocar dessa forma, do espermatozoide. Não seria necessário
a modificação ambiental, a transmissão dos códons genéticos para a geração futura. Não seria necessário o processo de meiose. Se o planeta fosse estável, estéril e etc., não tivesse, sei lá, modificação ambiental nenhuma. Não precisaria o sexo masculino para poder transmitir o códon genético para a geração futura. Seriam todos clones idênticos. Que é o que ocorre, por exemplo, já ocorreu essa situação com outras espécies. Professor, como assim? Se eu colocar em termos aí de não modificação ambiental de um ecossistema, que é o que ocorre, por exemplo, na situação, por exemplo, de um deserto, existem espécies de lagartos do deserto que não ocorre modificação ambiental, mediante ter uma temperatura constante, ter um nível de umidade lá relativo àquele ambiente, não ocorre modificação ambiental. E a espécie, não existe mais machos, só existem fêmeas. Mas por quê, professor? Pelo fato de que não é necessário ocorrer variabilidade genética. Não é necessário que ocorra o processo de transmissão de códons diferentes a cada modificação ambiental. Então, é necessário você compreender que o processo de formação dos gametas, a gametogênese, só se deu a partir do processo de modificações ambientais, favorecendo novos indivíduos, a adaptações diferentes, a ecossistemas diferentes, a mudanças ambientais. Então, de acordo com o processo evolutivo do nosso planeta, a gente tem aí alterações climáticas, alterações de temperatura, de umidade, que favoreceram transições desses códons de geração em geração. Isso aconteceu só com o ser humano? De forma nenhuma, como eu citei exemplo aí desse lagarto. Mas, professor, mas como se ocorre a reprodução desse animal? As fêmeas conseguem se autorreproduzir. Mas como, professor? Alguém consegue me dizer como que é essa forma de reprodução? Se as fêmeas conseguem... professor. Hã? Nossa, aí eu não sei não. É por mitose, literalmente. Ah, tá. Então, são clones. Quando ocorre o processo de mitose, ocorre o clone de um para o outro. As células são idênticas. Célula mãe vai ser igual a célula filha. É o que vai acontecer. O que aconteceria, por exemplo, se o planeta fosse estável, não ocorresse modificação ambiental nenhuma. Ok? Como eu citei exemplo dessa situação desse lagarto. Então, nesse caso, a gametogênese visa esse processo de adaptação ambiental para que ocorra esse processo de variabilidade genética. É de suma importância você compreender essa linha de adaptações ambientais. Por isso que é necessário que ocorra o processo de fecundação de acordo com a espermatogênese e a ovulogênese. A meiose é de suma importância no processo evolutivo do nosso planeta. Foi, né? Hoje em dia e vai ser sempre em termos de modificações ambientais. A gente está tendo modificações ambientais constantes nessa linha, né? Então, o planeta está em eterna modificação. Então, sei lá, um dia pode ser que chega. Nós, obviamente, não vamos pegar esse processo. Estabilidade climática, estabilidade ambiental, pode ser que ocorra um dia. Daí, no qual aí vão ser clones, pessoas idênticas umas às outras. Né? Bem complexo isso. Tá? Dúvidas até então? Pessoal? Complexo. Não. Ficaram estarrecidos com o questionamento a respeito da gametogênese? Bem complexo a situação. A biologia é complexa, professor. Então, depois vou ter uma dica para vocês pesquisarem essa linha de raciocínio mediante o processo de variabilidade genética. Então, a meiose, ela visa essa circunstância. O processo de adaptação ambiental tem uma ligação direta entre duas linhas da biologia, né? Entre ambas as linhas da biologia, né? Que é no qual é a evolução, que é um processo aí gradativo, que é um processo que é denominado desde a formação do nosso planeta. Você tem a própria ecologia ligada nessa linha, porque você tem modificações ambientais relacionadas aos ecossistemas. Você tem a genética viabilizando tais transmissões desses códons genéticos de acordo com a cada geração, né? Enfim, são linhas ligadas de acordo com adaptações ambientais. Como aconteceria, por exemplo, se ocorresse uma máquina do tempo. Tá, beleza. Se eu voltasse no tempo, vamos voltar no tempo, lá na época dos nossos tataravós. Vamos voltar em 1800. Se a gente voltasse a 1800, nós contaminaríamos o pessoal de lá. Porque, obviamente, aí
teríamos vírus no nosso organismo, bactérias do nosso organismo, que as pessoas lá não são resistentes. E que, obviamente, mesmo nós não tomamos, que não tomássemos vacina, né, para esses mesmos vírus, criamos resistências de acordo com a linha evolutiva. Então, essas modificações ambientais que foram determinadas pelos códons dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós, que passaram para a gente, fizeram que o nosso organismo ficasse resistente. O dele já não. Se a gente fizesse essa volta no tempo, contaminaríamos o pessoal de lá. Complexo isso. Falou assim, eu queria ver... voltar no tempo lá na época de Jesus. Eu queria ver Jesus e tal, vamos voltar no tempo. Se você voltasse no tempo, você mataria ele com contaminações relacionadas a vírus e micro-organismos. Ele ia falar assim, filho, tome distância porque não rola não, você está contaminado. Bem complexo tal fato. Alguma dúvida nesse contexto? Pessoas? Por enquanto não, senhor. Mesma coisa. Então, falta 2 minutos. Beleza? Eu vou parar por aqui. Não vou entrar mais nessa linha. Na próxima aula a gente vai falar mais a respeito desse tema. Tá? Continuar os processos de ovulogênese, spermatogênese. É necessário que a gente fale mais a respeito, né? Vou continuar esses slides que estão relacionados direto a essa situação. Eu já vou postar eles lá no vídeo de agora, beleza? Para quem quiser já se familiarizar com os temas, etc. Tá? Vou passando eles aqui. Depois vocês dêem uma pausa no vídeo, quem queira se inteirar um pouco mais a respeito, tá? Beleza? Dúvidas aí? Tem até situações mais relacionadas à fisiologia do sistema reprodutor. Bem legal, tá? Quem queira depois aí se inteirar um pouco mais, tal, né? A gente vai falar sobre o ovócito, né? Formação do óvulo. Depois vocês parem lá, dê pausa lá para vocês terem uma ciência. Tranquilo? Depois eu posso liberar, até uma menina do terceiro pediu para mim, mandar só os slides, que é mais fácil para eles estarem estudando. Eu vou depois fazer isso com vocês também. Aí eu mando no e-mail da sala, ok? Tranquilo? Tá bom, professor. Então, tenham um bom final de semana a todos vocês, né? Até a próxima semana. Segunda-feira estaremos aí. Tranquilo? Até primeiro A, primeiro B. E faça colagem. Tchau, Que o professor. trabalho seja mais fácil, né, da próxima vez. Tchau, professor. Professor, vou te falar, meu Deus. Não consegui nem tomar café da manhã.